Olá, olá, tudo bom? Dando continuidade aí às nossas aulas, né, de Excel, hoje nós veremos aí, dentro ainda daquela questão inicial, né, mais de fundamentos aí, o início mais prático do uso do Excel, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e é importante aí que depois vocês assistam e vão fazendo passo a passo até para assumir, né, esse conhecimento, para concretizar ele aí, né, de forma prática nos computadores e celulares de vocês, tá bom? Estou compartilhando a tela. Vamos vir aqui para a apresentação rapidamente, né? Então, o Excel, ele está dentro aí, né, das nossas aulas, tá certo? E como nós já conversamos, aí ele é um poderoso software, né, de planilha eletrônica, ele é muito bom, ele é potente aí nessa questão de trabalhar, né, as tabelas aí de forma eletrônica, né, permitindo a criação de cálculos e também gráficos, né, de forma rápida, fácil, e além disso, o uso de suas funções aí faz com que eu analise, com que eu armazene informações e que eu trate informações de uma forma inteligente e rápida, né? O que é importante aí para dentro das nossas organizações, porque a gente consegue tomar decisões a partir do momento que a gente está trabalhando aí com as nossas planilhas de forma inteligente. Primeira coisa que nós temos que ver aí na aula de hoje é a questão dos operadores matemáticos, né? Quais são os operadores que a gente vai estar trabalhando aí durante a realização das nossas fórmulas e também das nossas funções no Excel, certo? Os operadores matemáticos, de uma forma geral, eles surgem e eles são importantes e são utilizados na resolução de fórmulas, né, de fórmulas mais básicas, e eles são aí, né, o sinal de mais aí para adição, o sinal de menos de subtração, o asterisco a gente usa aí para fazer as nossas multiplicações, né, quando a gente quer fazer a multiplicação de um número pelo outro, a barra nós utilizamos para fazer a divisão entre valores, entre números, e o acento circunflexo, né, ou o popular chapeuzinho, como as pessoas costumam falar, são utilizados aí na hora de fazer a nossa potenciação, a nossa exponenciação, quando a gente trabalha aí com exponentes, né, com potências. Então, nós vamos trabalhar isso aqui também na nossa aula de hoje, tá? Nós temos algumas regras básicas aí para a criação de fórmulas, né? Primeiramente, para que eu tenha uma fórmula, eu tenho que clicar, né? Eu tenho que estar com a minha célula selecionada. Então, eu tenho que clicar em cima de uma célula aonde essa fórmula ou função vai ser aí construída. Sempre inicio uma fórmula ou uma função com um sinal de igual, tá bom? Eu preciso desse sinal, esse sinal aqui ele é importante, né? Se eu não utilizar esse sinal aqui, meu Excel ele não faz nada, tá certo? Também é importante aí a compreensão, né, dos operadores matemáticos, né, mais ou menos a multiplicação, a divisão e a potência. E a importância também do uso dos parênteses, né? Em muitas situações aí nós precisaremos utilizar os parênteses para priorizar alguns cálculos. Às vezes tem cálculos que precisam ser feitos antes de outros. Quando eu uso parênteses, matematicamente, ele primeiro faz todo o cálculo que está dentro de um parênteses, para depois fazer o cálculo com os valores que estão fora do parênteses, tá bom? Eu também utilizo parênteses para marcar aí e para selecionar células, né? Ou intervalos de células, como está mostrado aqui nesse exemplo aqui a seguir, tá certo? Então, né, do A1 até o A5 aqui, né, e eu coloquei entre parênteses aí todas as células que eu estou trabalhando em determinada função, ok? Isso aqui é só um exemplo de uso, tá? Dos parênteses. E uma outra situação que é muito importante é o intervalo das células. O que é o intervalo das células? O intervalo das células é de que célula até que célula eu estou fazendo determinado cálculo, eu estou fazendo determinada função, né? Então, por exemplo, quando vocês visualizam aí, né, em alguma função, alguma fórmula no Excel, esses dois pontos que nem está aqui, né?
Isso significa um intervalo de células. Então, repare, né? Nós temos aqui o A1, 2 pontos, o A5. O que esses 2 pontos significa? Significa que eu tenho um intervalo. Se eu tenho um intervalo, o que significa ter um intervalo? Significa que qualquer cálculo que eu faça e que eu tenha essa configuração aqui, esse cálculo vai ser feito em cima das células A1, A2, A3, A4 e A5. Né? Então, ele está indo do A1 até o A5, ok? Mas ele também está englobando aí o A2, o A3 e o A4. Então, isso é que é um intervalo de células. Toda vez que a gente enxerga esses 2 pontos aí, né, separando a célula, significa que eu estou indo dessa célula até a última célula, compreendendo todas as outras células que estão no meio delas. Tudo bem? Então, isso é importante aí que a gente tenha e que a gente fixe, né, no uso e no regramento básico aí do Excel. Tá? As funções, elas são categorias, né? Eu tenho vários tipos de funções que eu posso estar utilizando no Excel. Eu já conversei na última aula que a gente podia ficar um semestre inteiro falando de Excel e mesmo assim não conseguiria falar aí tudo que o Excel possui. Tá? As principais funções existentes são as funções matemáticas, as estatísticas, as lógicas, né, ou condicionais e as financeiras. Nós veremos algumas dessas, né, funções aí durante as nossas aulas. O próprio aplicativo, o Excel, ele tem um auxiliar, né, um assistente aí, um assistente que ele vai estar aí ajudando na realização dessas funções. Porém, quando nós estivermos em nossas aulas, vocês verão que nós iremos construir a função, né? Montar a função ali passo a passo. Mas por que isso, Thiago? Por que eu tenho que montar, né, inicialmente as funções passo a passo se existem assistentes? Porque quando eu monto a lógica da minha função, quando eu consigo montar a minha função na mão, né, na raça, né, até eu brinco às vezes, né, que é montar a função na raça, significa que eu estou compreendendo a lógica daquela função, que eu estou compreendendo todo o formato dela. E isso é importante, porque se eu utilizar aí outras ferramentas, né, que não seja do pacote Office, por exemplo, que seja um pacote gratuito, né, de software aberto, possivelmente algumas funções aí mudam, modificam, porém a lógica de construção é a mesma. Então essa lógica de construção é importante para que a gente trabalhe de forma rápida, né? De forma conceitual, de forma rápida, de forma prática e lógica as nossas funções. O Excel, ele é matemática e é lógica, e nós precisamos entender aí as funções, não decorar elas, mas entender em que momento eu tenho que utilizar função a função. E nesse entendimento, eu preciso entender aí como que uma função é construída, né? Quais são os passos de montagem. Isso nós veremos nas nossas aulas, tá bom? Aqui são alguns exemplos de funções estatísticas que nós testaremos hoje, né? Função média, função máximo, função mínimo, a função maior e a função menor, e também aí 2 funções matemáticas que são bastante utilizadas aí, que é a função soma, que faz a somatória, né, das células, e a função multi, que faz a multiplicação dessas células, tá bom? Agora a gente vai para o Excel para testar aí, né, fazer o uso devido aí dessas funções. A primeira coisa que eu vou testar com vocês são os operadores matemáticos, né? Como é que eu posso testar os operadores matemáticos de uma forma fácil? Eu vou fazer alguns cálculos, eu vou pensar alguns cálculos aqui básicos para a gente testar o mais, o menos, o vezes, a divisão e também a potenciação. Por exemplo, se eu quiser somar um número, né, 2 mais 2, né, se eu quiser fazer essa somatória, 2 mais 2, eu posso fazer isso dentro de uma célula? Posso. Eu posso dar 2 cliques nela, olha, eu entrei aqui na minha célula A3, tá certo? Eu estou aqui na minha célula A3, ela está selecionada, quando eu clico em cima dela, ela fica selecionada, repara que fica essa borda mais escura selecionando ela, tá certo?
E aí, como eu tenho que utilizar as regras aí das funções, eu sempre inicio com o sinal de igual. Se eu colocar assim, ó, 2 mais 2, coloquei o sinal de igual, 2 mais 2, estou digitando dentro da célula, né? Reparem que quando eu digito dentro da célula, o que eu digito aparece aqui na minha barra de fórmula, tá bom? Fiz isso, apertei a tecla Enter. Na hora que eu aperto a tecla Enter, ele faz o cálculo. Olha que mágico. Coloquei 2 mais 2 e ele fez o cálculo e apareceu aqui o número 4. Né? Se eu quiser multiplicar aí utilizando, né, os nossos operadores matemáticos, eu coloco igual, ponho 2 vezes 2. Como é que é o vezes? O vezes é o asterisco, né? Então, 2 vezes 2. 2 vezes 2. Quando eu uso o asterisco, eu estou dizendo aí que eu estou multiplicando, né? Olha o asterisco aqui bonitinho. Feito isso, né? 2 vezes 2 é 4. Se eu quiser fazer 2 vezes 3, eu vou colocar igual 2 vezes 3, né? Também no asterisco, ele vai mostrar 6. Se eu quiser fazer uma subtração, né? Uma conta de menos, aí, e a gente tem que lembrar algumas propriedades, né, da matemática. Toda vez que eu faço uma conta de menos, a ideia é que eu coloque sempre o número maior na frente e o número menor atrás. Então, por exemplo, 10 menos 5. Né? Vou colocar o 10, o sinal de menos e o 5. Feito isso, e dou o Enter, ele vai mostrar que o resultado é 5. Se eu quiser fazer uma divisão, eu posso utilizar a barra, né, que nós já vimos. Então, por exemplo, 500 dividido por 10. Né? Olha a barra aqui aparecendo de novo, 500 dividido por 10. Quando eu ponho essa barra, eu estou colocando aí a minha divisão, né? 500 dividido por 10, na hora que eu dou o Enter, ele vai mostrar que é 50, tá certo? E se eu quiser fazer uma potência, por exemplo, 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, a gente sabe que é a mesma coisa que 3 vezes 3, isso é matemática, tá? Então, 3 vezes 3 é 9. Mas se eu quiser fazer isso usando lá, né, os nossos operadores matemáticos, eu tenho que lembrar o quê? Que o operador matemático que trabalha aí a questão da potenciação é o sinal do circunflexo, né? O chapeuzinho. Então, eu vou colocar aqui igual e vou colocar 3. Vou colocar o chapeuzinho como se eu estivesse acentuando uma letra e vou colocar o número 2. Né? Na hora que eu coloco o chapeuzinho a primeira vez, ele não aparece, mas tudo bem. Na hora que eu digitar o 2, ele vai aparecer. Olha, eu vou digitar o 2 agora, apareceu o chapeuzinho, né? Ele fica meio que na memória e na hora que eu digito o segundo número, ele aparece. É assim mesmo. Parece aí um pouco estranho, tá certo? Mas é assim que ele funciona. 3 elevado ao quadrado, ele vai mostrar aí que é 9, né? E ele vai estar mostrando isso para vocês, tá bom? Existe uma questão aí que é uma curiosidade, né? Dentro aí do PowerPoint não, perdão, dentro do Excel, que é o que nós estamos vendo, que é, por exemplo, como é que eu faço uma raiz quadrada, né? Muitos alunos às vezes perguntam, né, no Excel, como que eu faço uma raiz quadrada, sendo que não tem um sinal específico, né, para fazer aí essa raiz quadrada. Toda vez que eu penso em raiz quadrada, eu vou voltar lá no meu PowerPoint para mostrar para vocês. Toda vez que eu penso aí em raiz quadrada, vou abrir aqui um slide em branco para a gente pensar juntos, tá bom? Melhor, eu vou fazer lá no próprio Excel. Eu vou, na verdade, abrir um Paint aqui para a gente poder, eu quero escrever um texto aqui para vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui Paint. Vou abrir o Paint.
aumentar aqui minha visão, né? Eu vou desenhar. Toda vez que a gente pensa numa raiz quadrada, a gente pensa em algo mais ou menos assim, né? Então, por exemplo, a raiz quadrada aí de 144, tá certo? 144. O que isso significa, tá? Toda vez que eu tenho uma raiz, eu tenho que entender que ela é raiz quadrada. Por que ela é raiz quadrada? É como se aqui fora tivesse um número 2 pequenininho, tá bom? Então aqui fora é como se tivesse o número 2 pequenininho. E aqui, onde em cima do 144, é como se tivesse o número 1 pequenininho, tá bom? Essa raiz quadrada, toda operação matemática tem a sua operação inversa. A soma é a subtração é a soma, a multiplicação é a divisão é a multiplicação, a potência é a raiz é a potência, né? Então, toda operação matemática tem a sua operação inversa. Se eu quiser transformar esse 144 em raiz e tirar ele para fora da raiz, ele fica assim, ó. Isso é matemática, tá? Vou colocar aqui o igual. Ele vai ficar assim, ó. 144 elevado ao quê? Elevado a 1 sobre 2. Mas, Tiago, do que é esse 1 sobre 2? Ora, é o número 1zinho que está aqui em cima do 144 e o número 2 da minha raiz aqui. Então, raiz de 144 é 144 elevado a 1 sobre 2. Se eu sei que a raiz quadrada de 144 é 144 elevado a 1 sobre 2, e eu sei no Excel como é que eu trabalho a questão da potência, né? Se eu for fazer isso no Excel, eu vou fazer o quê? 144, o elevado é como? É o chapéuzinho, e aí 1 sobre 2, mas eu vou colocar esse 1 sobre 2 entre parênteses, tá bom? 1 barra 2, e vou fechar o parênteses, ok? Então, quando eu faço isso, 144, circunflexo, parênteses, 1 barra 2, é a mesma coisa que se eu estivesse elevando 144 a meio aqui, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 144. Sabendo disso, vamos voltar lá no nosso Excel e vamos fazer aí essa raiz, né? Então, vou colocar aqui igual 144, eu vou elevar, vou colocar aqui o meu circunflexo, de início ele não aparece, aí eu vou colocar aqui, ó, parênteses, 1 barra 2, e vou fechar. Eu estou elevando o 144, que está aqui, a meio. E isso nós já vimos lá atrás, né, no Paint mesmo, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 144. Então, se eu fizer o Enter, ele vai mostrar o resultado, que é 12. E realmente está certo, porque 12 vezes 12 é 144, tá bom? Então, isso são algumas curiosidades aí que a gente pode estar fazendo. Se fosse uma raiz cúbica, por exemplo, a raiz cúbica de 8, como é que ia ficar? Ia ficar igual a 8, abre parênteses, 1 sobre 3, porque a raiz cúbica, né, é como se tivesse um 3zinho, né, fora da raiz. Então, fica 8 elevado a 1 sobre 3. Na hora que eu vou dar o Enter... Tá? Opa! Por que deu o erro aqui, gente? Esqueci alguma coisa, né? Se eu estou elevando, se eu estou colocando aí a potência, faltou colocar o circunflexo, né? Aqui está dizendo que ele quer corrigir, que ele quer colocar um asterisco. Tá certo? Não, eu quero fazer a raiz cúbica de 8.
Então, eu vou dar o não aqui. É importante isso acontecer até na hora que vocês forem montar isso. Se esquecer alguma coisa, dá para voltar atrás. Então, aqui, ó, entre o 8 e o parênteses, eu vou colocar o circunflexo, tá bom? Fiz isso, dei o Enter e ele mostrou que é 2. E por que é 2? Porque 2 vezes 2 é 4, que vezes 2 é 8. Então, a raiz cúbica de 8 aí é 2, tá certo? Então, testamos aqui, treinamos aqui os nossos operadores matemáticos. Mais, menos, vezes, dividir e a potência. E também testamos a radiciação, né? A raiz quadrada, que é o quê? A transformação aí dessa raiz numa potência, tá bom? Então, acho que isso é importante. Então, eu vou até marcar aqui, né? Renomear essa planilha. Vou colocar essa planilha aqui como operadores, tá? Operadores. Vou criar uma outra planilha, tá? Essa outra planilha eu vou chamar de fórmulas e funções. Fórmulas e funções. E a gente vai começar aí o teste de algumas fórmulas e funções mais básicas aqui, tá bom? Inicialmente aqui, eu vou colocar alguns valores. Vou colocar aqui, ó, 10, embaixo eu vou colocar 9, embaixo eu vou colocar 10, embaixo eu vou colocar 9, embaixo eu vou colocar 10, embaixo eu vou colocar 9. Fiz isso, 10, 9, 10, 9, 10, 9, tá? E agora eu vou querer o quê? Vou querer testar algumas coisas, tá bom? Vou querer fazer o teste de algumas coisas. Eu vou clicar aqui. Primeira coisa que eu quero fazer, né, dentro do A8 aqui, que é onde eu estou selecionado, é que eu faça a somatória de todas essas células. Então, eu posso fazer de algumas formas, tá bom? Uma forma mais básica, né, e isso é importante, porque aqui é o início do nosso tratamento de cálculos dentro do Excel, né? O Excel ele trabalha com o endereçamento das células, calculando os valores que estão dentro delas, tá? Então eu joguei esses valores aqui e eu quero fazer o cálculo desses valores. Como é que eu vou fazer o cálculo desses valores que já estão digitados? Primeiramente, toda vez que eu vou fazer um cálculo, a primeira coisa que eu faço é colocar o sinal de igual, tá? Vou até maximizar um pouquinho aqui para a gente poder enxergar melhor. Vou maximizar aqui, vou deixar no 150 para a gente enxergar melhor. Vou colocar aqui no A8. Começo com o sinal de igual. E aí eu vou fazer uma somatória. Só que agora eu quero trabalhar com o endereço das células. Então eu vou clicar na primeira célula aqui, que é o A1. Vou colocar um sinal de mais. Vou clicar agora aqui no A2. Vou colocar um sinal de mais. Clicar no A3, um sinal de mais. Clicar no A4, um sinal de mais. No A5, um sinal de mais, no A6 e termina aqui, porque eu não tenho outras, né? Só tenho essas 6 primeiras aqui digitadas. Repara que para cada célula que eu cliquei, que eu selecionei, né? E vejam que eu não digitei, né? Isso que é importante. Eu posso clicar nas células. Vamos fazer de novo aqui, ok? Eu quero o valor do A1, então eu clico no A1. Cliquei, ó, ele ficou azulzinho. Vou clicar no mais aqui do teclado, sinal de mais. Agora eu quero colocar o A2, clico em cima do A2, ó, ficou vermelho, sinal de mais. Agora eu quero o A3 ficou roxo, sinal de mais. Agora eu vou no A4, o A4 ficou verde, sinal de mais. O A5 ficou um rosa, sinal de mais. O A6 ficou uma abóbora. Então ele vai dando cores aí para as células que eu vou selecionando. Quando eu faço isso, ele vai somar tudo e vai mostrar que tem 57, tá bom? E agora eu vou colocar uma outra forma aí de eu estar resolvendo esse cálculo. Eu vou colocar o sinal de igual, vou escrever a palavra soma. Veja que eu escrevi a palavra soma. Abriu parênteses. Eu não quero somar todos esses valores que vai aqui do A1 até o A6. Então, eu vou clicar aqui e vou selecionar. Olha, com o mouse, cliquei, segurei e desci até o A6. Fecho o parênteses, porque o parênteses foi aberto no início, né? Então, ele vai ficar bonitinho assim, ó. Igual soma A1, 2 pontos, A6. E vou dar o Enter.
Olha, ele fez a mesma coisa do que o cálculo que foi feito em cima. E aí eu faço uma pergunta, né? Qual dessas duas contas que a gente fez é uma função ou é uma fórmula? A primeira é uma função ou é uma fórmula? Esse formato que eu coloquei é uma função ou é uma fórmula? Esse formato que foi colocado é uma função ou é uma fórmula? Tá? A primeira aqui é uma fórmula. A segunda, aqui embaixo, é uma função. Isso é pergunta que às vezes cai até em concurso público, né? Mas por que que essa primeira aqui é uma fórmula, Thiago? Porque nessa primeira eu estou utilizando o quê? Operadores matemáticos simples. Olha, só os sinaizinhos de mais, né? Eu poderia ter menos, eu poderia ter vezes, eu poderia ter divisão, eu poderia ter potência, mas são só operadores matemáticos. Então, quando eu tenho um cálculo com operadores matemáticos, eu estou aí trabalhando com fórmulas, tudo bem? Quando eu trabalho com funções, e esse é um exemplo de uma função, né, a função soma, eu utilizo aí, né, uma palavra, que no caso aqui é a palavra soma, e essa palavra é como se fosse uma palavra de ordem, né? Ela é uma palavra de ordem que ela tem a função de fazer alguma coisa com as células que estão aqui dentro. E que células são essas? É a célula A1 até o A6. Reparem que tem esses dois pontos. Esses dois pontos eu já expliquei lá no slide, né? Esses dois pontos aí, eles são o quê? Intervalo de células, né? Então ele está indo do A1 até o A6 e no meio deles tem o A2, o A3, o A4 e o A5. E a palavra soma está dizendo o quê? Que ele vai fazer a somatória, a totalização aí de todos os valores que estão aqui nessas 6 células, tá bom? Então, ele vai fazer a somatória, vai dar o mesmo resultado que o cálculo que eu fiz em cima naquela fórmula, né? Onde eu utilizei somente os operadores matemáticos, tá certo? Então, essa é a diferença principal. Fórmula, eu utilizo somente operadores matemáticos. Função, eu utilizo sempre uma palavra, né? E essa palavra, né, como se fosse uma palavra de ordem, ela tem a função de realizar algum cálculo com aquelas células, com aquele intervalo de células que está colocado dentro do parênteses. Tudo bem? Tranquilo? Então, acho que isso aí é importante para a gente estar diferenciando, né, algumas coisas aí. Então, agora, eu vou querer o quê? Aqui eu vou querer fazer a somatória, aqui eu vou querer fazer a multiplicação, que nós vimos na apresentação que eu mostrei, né? Que são funções aí matemáticas, ok? Então, essas duas aqui são funções matemáticas, eu vou jogar para cá. Né? Essas duas aqui são funções matemáticas, tá certo? Nós já vimos aqui a quebra de texto na última aula. E também nós veremos aí a média, o máximo, o mínimo, o maior e o menor, né? E essas aqui são funções estatísticas. Bom, vou fazer a quebra aqui de texto, vou colocar aqui bem centralizado, né? Funções estatísticas, tá certo? Então, primeiramente, a gente já fez a função soma lá embaixo, mas vamos fazer a função soma aqui em cima, obedecendo essas células aqui do A1 até o A6 que nós temos, tá bom? A função soma, ela é simples, nós já testamos, é escrever igual soma, abre parênteses, e aí eu seleciono aquelas células que eu quero somar. Então, eu clico aqui e seleciono todas elas. Fecha aí o parênteses, né? Nós já fizemos isso antes. Ele vai fazer o quê? A palavra soma, né? Ela vai fazer a somatória das células que estão aqui dentro. Tudo bem? Que outra
Fórmula eu poderia estar utilizando para somar, eu poderia estar fazendo uma fórmula, né, e somando célula por célula. Mas o importante é que, a partir do momento que a gente saiba utilizar as funções, que a gente comece a utilizar as funções aí dentro do nosso Excel, né? Porque as funções, elas são mais rápidas, elas realizam atividades mais rápidas, né? Elas têm uma ideia aí mais rápida e até ocupam menos espaço de memória aí no nosso arquivo, no nosso computador, tá bom? Em vez de eu ficar digitando lá o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5 mais o A6, eu faço o quê? Faço essa somatória aqui entre o A1 e o A6, tá bom? Na multiplicação, eu vou querer fazer a multiplicação do quê? Eu vou querer fazer a multiplicação dessas duas células aqui primeiras, né? Do A1 e do A2. Então, eu vou colocar aqui, ó, cliquei aqui embaixo, né? Onde eu quero fazer a multiplicação, igual a função aí da multiplicação é a função multi, tá bom? Toda vez que eu coloco uma função, que eu escrevo uma função, reparem que ele mostra aqui, né, antes de eu abrir o parênteses, ele mostra a explicação dessa função, né? O Excel é inteligente, ele faz isso, ele mostra isso. Então, o que acontece? Ele diz o que a função faz. Na hora que eu coloquei multi, ele diz aqui do lado, olha, multiplica todos os números dados como argumento, tá bom? Então, isso é importante, tá? Porque ele vai fazer a multiplicação desses números que eu estou colocando aqui. Vou abrir o parênteses e vou selecionar, eu quero só esses dois, eu não quero fazer a multiplicação de mais nenhum. Vou fechar aqui o parênteses. Então, ele ficou assim, né? Multi, vai fazer a multiplicação do A1 com o A2, e aí a gente sabe que 10 vezes 9 é 90. Ele mostrou aí esse resultado para a gente. Tá bom? Então, é interessante aí, né? Eu poderia também fazer essa função de uma outra forma. Como são duas células separadas, em vez dos dois pontos, eu poderia colocar o ponto e vírgula, que ele faria também o cálculo, tá bom? Mas esse ponto e vírgula, ele só vai funcionar, por quê? Porque eu estou selecionando células separadas, tá? O 10 e depois o 9. E o multi aqui está dizendo, né, que ele vai multiplicar o 10 pelo 9, ok? Eu faço assim, ele dá 90. Se eu colocar os dois pontos, também dá certo, porque é um intervalo minúsculo, né, de duas células, mas é um intervalo, ele vai fazer o cálculo aí, ele vai mostrar, tá bom? Agora nós vamos trabalhar algumas funções aí, que são as funções estatísticas, que são funções importantes também, dentro aí daquilo que nós vamos aprender, que nós vamos estar utilizando aí durante todo o semestre, tá bom? A função estatística média, né, que ela é igual média, não abriu parênteses, né? Repara que ele mostra aqui o que significa, tá bom? Ele vai o quê? Retornar a média aritmética, né? O que é a média aritmética? É a quantidade de valores somados dividido por essa quantidade. Então, por exemplo, eu tenho 4 notas para somar. Eu vou somar as 4 notas e vou dividir por 4. Né? A função média, ela já faz isso de forma automática. Eu não preciso ficar montando aí o cálculo, né? Somando tudo e depois colocando barra, divisão, fazendo a somatória. Eu escrevo aqui, ó, igual média, né? Não esqueço do acento, abro parênteses e eu quero fazer a média aritmética dessas 6 células aqui que eu já tinha digitado, que vai do A1 até o A6. Ele vai somar todas essas 6 e vai dividir por 6 ao final. Fazendo isso, olha como o Excel é inteligente. Ele vai mostrar aí que a minha média aritmética, né? De 10, 9, 10, 9, 10, 9 é 9,5. Tá bom? Então, ele fez a somatória de tudo e dividiu por 6 e ele mostrou 9,5. Mas ele fez isso aí de forma automática, tá? Repara que quando eu faço também uma função aqui em cima na minha barra de funções, ela aparece, tá? Então, é importante que vocês comecem a olhar por toda a tela aí do Excel na hora que estão trabalhando essas funções, até para se apropriar, né, dessa ferramenta que é tão potente e é tão útil, tá bom? A função máximo é uma função que ela vai retornar para mim
o maior valor de todos aí dentro da minha tabela, tá bom? Então eu vou, por exemplo, essa função máximo, mínimo, maior e menor, eu vou fazer um teste com outros números aqui do lado, ó, vou colocar no H, tá bom? Vou colocar o 10, vou colocar o 9, vou colocar o 7, o 7, vou colocar o 5 e vou colocar o 2, ok? Tenho esses números digitados aqui. Eu quero achar o quê? O máximo valor deles. O máximo valor, na hora que eu coloco aqui, olha, máximo. Vou dar o zoom aqui. Olha o que ele diz, ó. Retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos, de um conjunto de números. Ou seja, ele vai pegar o maior valor de todos. E aí eu seleciono aqui, olha, esses números que eu quero. Vou fechar o parênteses. Repara, né? Que eu estou selecionando agora do H2 ao H6, que é onde eu coloquei esses novos números aqui, tá certo? E é claro que de olho a gente sabe qual é o maior número de todos. É o 10, tá bom? Mas vamos imaginar que nós tivéssemos aqui 200 mil números, né? Nós já vimos que nós podemos ter aí mais de 1 milhão de linhas. Imagine que eu tivesse 200 mil números e eu quisesse ver o maior número de todos. Essa função máxima auxiliaria isso. Depois que eu fecho o parênteses, eu dou o Enter e ele mostra que o máximo valor de todos esses que estão selecionados é o 10. Tá bom? O mínimo é o contrário, né? O mínimo é o menor valor de todos. Então, né, quando eu escrevo a função, ele mostra aqui a explicação. O mínimo, ele retorna o valor mínimo contido em um conjunto de valores. Ele vai pegar o menor valor de todos. Então, eu vou abrir parênteses aqui, vou selecionar, e ele vai ter que me mostrar, depois que eu fechar o parênteses e der o Enter, o número 2, porque o 2 é o menor de todos esses números que nós temos. Mostrou aí o número 2. Tá bom? Agora, eu tenho essas outras duas funções, né, maior e menor. Elas são parecidas, mas ser parecido não é ser igual, tá bom? A função maior é quando eu quero pegar um número maior, mas quando eu quero pegar um número maior dentro de um posicionamento específico. Por exemplo, eu tenho esses 5 números aqui, né? Eu quero pegar o segundo maior valor de todos. Ora, eu sei que o valor máximo, né, que o primeiro maior valor de todos é 10. Agora, o segundo maior valor de todos é 9. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui igual, maior, né, vou dar aqui o meu zoom, e ele coloca aqui, retorna o maior valor késimo de um conjunto de dados. Por exemplo, o quinto maior número de um conjunto de dados. Então, ele vai trabalhar aí em cima de um posicionamento, né, de uma posição que eu quero identificar aí dentro da minha tabela, né? E pensando aí nessa questão de maior número. Quando eu abro parênteses, é importante também que toda função, na hora que eu abro parênteses, né, deixa eu mostrar aqui no zoom, ele mostra como que essa função é montada. E essa função aqui, ela é montada por 2 parâmetros, tá bom? Ela é montada por 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é esse parâmetro que está em negrito, né, que é o primeiro parâmetro, que é o parâmetro matriz, que na verdade é o intervalo dos números que eu vou analisar. E o segundo parâmetro, que é esse K aqui, né, essa letra K, é a posição que eu quero identificar nesse meu conjunto de números que eu vou estar selecionando. E um parâmetro para o outro, eu tenho o quê? Eu tenho esse ponto e vírgula. Então, eu não posso esquecer de colocar esse ponto e vírgula pequenininho que eu tenho aqui. Tá bom? Se eu esquecer de colocar ele, a minha função não vai funcionar. Então, o primeiro parâmetro da função maior é a matriz, que, na verdade, é um intervalo. Então, eu vou selecionar todas as células que eu quero analisar de intervalo. Selecionei aí do H2 até o H6. Repara, né, que ele ficou. Só que essa função ela não termina aqui. Ela tem um segundo parâmetro. Para que eu vá para esse segundo parâmetro, eu preciso colocar o ponto e vírgula. Então, eu coloco o ponto e vírgula. Repara que na hora que eu coloco o ponto e vírgula, a minha explicação
aqui, né, a sintaxe da minha função aqui embaixo, ele vai para o segundo parâmetro e deixa o segundo parâmetro em negrito, né? O K, que é o K do posicionamento, ele vai ficar em negrito. Faz de conta que nesse intervalo aqui que eu coloquei de células, né, do H2 até o H6, eu quero pegar o segundo maior valor. Então, o K, né, que é o posicionamento, eu vou colocar o número do posicionamento que eu quero descobrir. Se eu quero o segundo maior valor, o valor do K, do meu segundo parâmetro, é 2. Ele vai pegar o quê? O segundo maior valor que está dentro desse intervalo aqui. Vou fechar o parênteses, né? Então, recapitulando, o maior, ele vai analisar os valores que estão dentro desse intervalo, e aí ele vai ver qual é o segundo maior valor que eu coloquei aqui dentro desse intervalo que eu tenho aqui. E vai ter que me mostrar o número 9, né? Porque o 9 é o segundo maior valor que eu tenho aqui. Vou dar o Enter e ele vai mostrar aqui, olha, o 9, né? O primeiro maior valor nós fizemos no máximo, né? É o 10. O segundo maior valor é o 9. Mas isso aqui só foi permitido por quê? Porque eu usei a função maior, selecionei o intervalo e depois do ponto e vírgula eu coloquei que eu queria o quê? O segundo maior valor, né? Se eu quisesse o terceiro maior valor, como é que eu faria? Eu, em vez de 2 aqui, eu colocaria 3. Se eu quisesse o quarto maior valor, eu colocaria 4. Então, vamos testar aqui o terceiro maior valor. O terceiro maior valor que nós temos nesse intervalo é o 7, né? Vai ter que... Opa, eu não dei o Enter. Vai ter que aparecer o 7. Eu vou colocar 3 aqui no lugar do 2 e vou dar o Enter. Ele fez a busca e viu que era o 7, tá bom? Então, só para a gente testar aí a ideia do maior, tá certo? E o menor é a mesma coisa, né? Eu quero achar um número maior na minha tabela, número menor na minha tabela, dentro de um posicionamento específico. Então, eu coloco aqui menor. Tanto faz, viu, se está maiúsculo e minúsculo. Eu vou mostrar aqui, né, a explicação do menor, como sempre. Retorna o menor valor késimo do conjunto de dados, né? Então, o menor valor dentro de um dados, mas obedecendo o quê? Um posicionamento. Toda vez que você escutar isso aqui, késimo, né? É dentro de um posicionamento específico, né? Então, ele dá um exemplo aqui, né? O quinto menor número. Então, vamos fazer aqui, abrir o parênteses para a gente testar a função. A primeira parte dessa função é a matriz, então eu seleciono aí os números que eu quero analisar, que é esse 10975, seleciono todos eles, né? Ponho o ponto e vírgula, e agora, por exemplo, eu vou querer pegar o segundo menor número. Eu sei que o menor número de todos é 2, o segundo menor número é 5. Vamos ver se ele vai mostrar o 5. Como eu quero o segundo menor número, eu vou colocar o número 2 aqui. Esse 2 significa que eu quero o segundo menor número que está dentro desse intervalo aqui de células. Fecho parênteses, dou o Enter e ele vai mostrar o 5, tá bom? Ah, e se eu quisesse o terceiro menor valor? Em vez de 2, eu colocaria 3 e ele ia mostrar o 7. Ah, se eu quisesse o quarto menor valor? O quarto menor valor, eu colocaria o 4 e ele me mostraria o 9. O primeiro é o 2, o segundo é o 5, o terceiro é o 7 e o quarto é o 9, tá? Vou voltar aqui para o 2, né, que foi o nosso exemplo inicial, segundo menor valor dentro desse intervalo de células, e ele vai mostrar novamente o 5 aqui. Tudo bem? Então, essas funções aí são as funções principais da nossa aula de hoje. Eu acho que é importante aí que vocês testem, né? Façam esse teste, digitem esses valores, utilizem essas funções. Essa aula inicial, esse teste inicial dessas funções básicas são importantes, até para que vocês se apropriem aí da ferramenta e não tenham medo de usar, né? Às vezes as pessoas escutam, nossa, o Excel, ele trabalha com matemática e tal, e ele fica muito preocupado no uso aí, né, dessa ferramenta. Só que essa ferramenta não é difícil, é só fazer com calma, é só testar todos os exemplos que a gente passa aqui, tá bom? Qualquer dúvida, procure a gente lá no chat, manda uma mensagem, coloque lá suas angústias, suas dificuldades, que a gente está aqui para estar ajudando vocês, tá bom? Um forte abraço em todos aí e até a próxima aula. Um abraço.